Professor José falando sobre o ataque de Trump aos Estados Unidos e greve nem a pau. Vamos ver juntos aqui. Olá, meu amigo e amiga. Nós estamos vivenciando aqui no Brasil e no mundo um momento muito sui generis que está despertando preocupações, percepções e análises muito distintas em todos os cantos. Se você perguntar a uma pessoa comum em qualquer parte da Terra se ela anda preocupada com os destinos do planeta, provavelmente a resposta será a de sempre, né? Olha, eu tenho sim preocupação com o meio ambiente, enfim. E a maior parte das pessoas está mais preocupada com o seu dia a dia, o que elas vão conseguir colocar na mesa para sua família se alimentar. Mas as pessoas que têm como objeto de estudo a geopolítica, os conflitos, pessoas que trabalham, jornalistas, professores, enfim, todas essas pessoas estão tendo um nível de preocupação mais elevado. Porque nós estamos vendo que, durante muito tempo, o mundo teve alguma estabilidade. Mas agora, com a figura de Donald Trump, sentado ali no maior arsenal militar do planeta, as coisas ficam muito complicadas, porque a qualquer instante pode surgir uma coisa absolutamente estapafúrdia daquela cabeça. É uma pessoa sem a menor confiabilidade, sem a menor credibilidade. E ainda está sendo tratado por veículos de comunicação dentro de um parâmetro de normalidade, sem questionar o tipo de personagem, o tipo de personalidade que está à frente de muitas coisas decisivas aqui no nosso país, né? Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, algumas cenas de pessoas lá nos Estados Unidos, pessoas que ainda são de direita, são de extrema direita, são trumpistas, mas estão preocupadas. Gente, se essa gente está preocupada, imagine nós aqui ao ver o que está acontecendo ali. Isso vai ter que ter um paradeiro. Agora, o mais incrível é que essa figura completamente gangsteriana tem os seus cupinchas, os seus puxadinhos espalhados em algumas partes do mundo. Mais especificamente aqui no Brasil e também na Argentina, vejam só, né? Ali sempre com amálgama de interesses que vêm de Israel, como vou mostrar aqui para vocês, o que desperta também um outro nível de preocupações e de interrogações também, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei as cenas, as informações, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha fazer parte do nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, para você conhecer as nossas linhas de análises aqui, compartilhe, mande o link para o seu amigo, para sua amiga, para os seus parentes, enfim. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que está voltando a crescer, está subindo bastante, graças ao engajamento de todos vocês, tá bom? Vocês aqui são muito bem-vindos e muito bem-vindas. Bom, gente, olha, tem coisas incríveis acontecendo, né? Mas vamos começar com essa aqui. Advogado de Vorcaro procurou a Polícia Federal para tratar sobre acordo de delação premiada. Gente, quando esse Vorcaro começar a falar, nós vamos ver muitos mistérios sendo desvendados, né? As preocupações estão muito mais nesse campo da extrema-direita do que do governo atual, das coisas dos personagens que estão comandando a política econômica, enfim. Os principais problemas envolvendo o senhor Vorcaro, 99% estão relacionados à direita, extrema-direita, bolsonarismo e centrão. Vamos matar os membros, gente. A nós, que defendemos as coisas corretas, resta esperar que ele faça logo essa delação, que a delação seja comprovada e que incrimine também as pessoas que ainda estão numa certa penumbra, tentando aí, junto com o bolsonarismo, né, algum tipo de espaço no processo eleitoral futuro. Então, muita calma nessa hora. Eu acho que essas revelações aí vão deixar muitas pessoas do bolsonarismo com os cabelos arrepiados. E não está escapando, né, aqueles que estão jogando muito combustível nessa história. Banco Master apresentou evento do Grupo Globo em Nova York. Instituição financeira apresentou o Summit Internacional organizado pelo Valor Econômico em maio de 2024. O senhor Vorcaro botou 200 milhões de reais nessa brincadeira, né, nesse evento, num evento, né? O cara estava acumulando muito dinheiro, né, gente? Então, quer dizer, molhou a mão de muita gente também para conseguir fundos de pensão. Olha, que deve ter de político aí preocupado aí com essa delação, não está escrito no gibi. Aqui no Brasil, nós estamos com essa situação que vários veículos de comunicação estão vitaminando. Governo prepara medidas pró-caminhoneiros para fugir de greve. Olha só, isso começa a surgir com boato e é uma coisa sem muito fundamento, porque os combustíveis não estão sendo aumentados pelo governo.
A Petrobras segurou e fez agora, o governo fez uma série de medidas zerando IPI e ICMS, não, alguns impostos, né? Me esqueci quais são os impostos aqui, mas, enfim, COFINS, PIS, COFINS, tirou ali uma série de impostos federais, mas os governadores não estão querendo diminuir o ICMS, não. Eu tinha conversado com vocês que eu achava uma sugestão, uma ideia muito interessante, se criar um comitê de crise energética. Por quê? Porque os combustíveis não vão abaixar de preço. Por quê? Porque a guerra, a gente tem que chamar como guerra mesmo, lá dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, ela está muito longe de acabar. E não tem como essa situação ser restabilizada ou restabelecida rapidamente para que os preços dos combustíveis não sejam afetados aqui no Brasil. Então, tem que se ter um comitê de crise para estudar, inclusive, a reestatização de setores que a Petrobras privatizou, os 30% das redes de postos de gasolina, os dutos, refinarias, já que estão querendo fazer pressão, então o governo tinha que jogar duro também, mostrar para os meios de comunicação, para os grandes grupos econômicos, para aqueles que se deram bem com esse governo de entreguistas que nós tivemos aqui no nosso país, comandado pelo Paulo Guedes / Bolsonaro, enfim, para as pessoas verem também. Vocês estão querendo fazer pressão? Então vamos jogar duro também. E colocar nesse comitê de crise Forças Armadas, Polícia Federal, setores de inteligência, para deixar já bem dissuadido qualquer tipo de golpista que queira fazer algum tipo de bagunça para criar algum tipo de conflito eleitoral, né? Então, gente, ou algum tipo de influência eleitoral, ou algum caos social também, né? Então, eu acho que tinha que ter esse comitê colocado de forma explícita. É claro que o governo está se articulando, as pessoas estão se falando, deve ter gente pensando ali o que fazer. Mas se a sociedade não toma conhecimento, se a gente não tem esse comitê falando, enfim, explicando para as pessoas, rebatendo as mentiras, as dificuldades serão muito grandes. Mas vamos ver, quem sabe aí, né? Essas ideias que a gente joga aqui, elas acabem chegando em algum canto lá no governo. O governo, que diga-se de passagem, não assiste os programas em rede social, né? É um negócio inacreditável. Os principais combatentes aqui, eles não são ouvidos, não são escutados. Se você pegar assim, o Thiago dos Reis, né, que é talvez o maior youtuber que nós temos aqui no Brasil, nesse campo progressista, nesse campo de esquerda, se ele entrar lá dentro da SECOM, ninguém nem vai saber quem é ele. Ele é o maior de todos aqui que tem nas redes sociais, né? Só para dar um exemplo para vocês. Mas a gente tem que fazer a crítica, né? Enfim, para vocês saberem o que está acontecendo. Não é para ninguém ficar revoltado, não. É para a gente, através da crítica, a gente ajudar a mudar o cenário. É por isso que eu estou aqui com vocês todos os dias pontuando essas questões aí, tá? Bom, aqui do lado continuam as maluquices também desses filhotes de criminosos, no caso, o senhor Javier Milei. Esse aqui é um canal da Espanha que o nosso Alan Barroso, que faz acompanhamento dos principais acontecimentos aqui da América Latina, ele não acredita no que acontece. Eu vou botar um trechinho aqui para vocês. Karina y Milei tienen un gran problema porque la justicia argentina los está acorralando por la criptoestafa de Libra. Y ahora conocemos esta maldita locura que me revienta la cabeza. Eles não acreditam como é que o presidente da República faz um anúncio, né, de criptomoeda, maior escândalo, e ele está sendo protegido, pelo menos até ontem, que agora os grandes jornais lá da Argentina começaram a dar pancada no Milei, e ele está dizendo que é uma máfia. A máfia é o que ele poderia dizer, né, a Globolixo, agora está colocando a responsabilidade lá na imprensa. O problema é que ele é um cara que a honestidade está passando longe do seu caráter, né? E aqui no Brasil, como o clã Bolsonaro está conectado com o gangster dos Estados Unidos, o gangster de Israel, o gangster da Argentina, olha, se essa gente toda afundar, vai ser difícil não arrastar essas criaturas. O governo vai ter que ter muita energia para ficar rebatendo o volume de fake news que o senhor Flávio Bolsonaro e o clã Bolsonaro e os bolsonaristas espalham todos os dias, né? Enfim, é missão nossa aqui combatê-los também. O Milei, como disse para vocês, ele se intitula o maior presidente sionista do planeta. Eu coloquei no nosso canal de cortes algumas dessas falas e algumas dessas informações que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Fiz um vídeo só para mostrar a conexão dessa gente que fica subindo na bandeira de Israel, fica desfraudando a bandeira de Israel, mas
Qual a razão disso, né? Eu falei disso lá no nosso canal de cortes. E aqui é o Bernie Sanders, né, senador norte-americano, levantando uma questão que a gente levanta toda hora. Isso aqui já está dublado em português, é um vídeo curtinho, mas para vocês verem como muitos setores nos Estados Unidos enxergam o senhor Donald Trump. Vamos lá. E eu não digo isso, sabe, sobre os republicanos em geral. Eu conheço muitos republicanos, discordo deles, mas eles não são necessariamente mentirosos, patológicos, nada baixo. Eles são conservadores, eles acreditam no que acreditam. Trump é um mentiroso patológico. Dizerá o que quer, quando quer, para atingir os seus fins. E, infelizmente, nos acostumamos com as coisas malucas que ele diz. Então, eu espero que alguns meus amigos republicanos entendam que não dá para acreditar em uma palavra do que Trump diz que apoia a acessibilidade, mas beneficia os ricos com corte de impostos, enquanto assiste ao aumento dos custos de saúde, alimentos e gasolina, etc. Ou seja, o Trump é uma figura que ninguém confia nele. Gente, olha só o que aconteceu. Lá no Salão Oval, ele estava dando entrevista, e de repente ele disse que não estava informado que o Irã poderia reagir, né? Acompanha aqui, tá? A letra está pequenininha, mas o áudio dá para pegar aqui. Em coletiva no Salão Oval, Trump foi perguntado por jornalistas sobre a expansão da guerra no Golfo e diz que não foi avisado sobre a possibilidade de retaliação iraniana. Segundo o presidente dos Estados Unidos, abre aspas, ninguém entre os especialistas previu os ataques. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. Aqui a pergunta pequenininha, né? Os outros países, Arábia Saudita, Catar, enfim, estão sendo retaliados também. E o perguntador fala, ficamos chocados com isso. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time? Aí você se surpreende que ninguém tenha avisado antes que poderia ter retaliação? That might be. Aí também, né, gente, né? Por que haveria uma retaliação do Irã, né? Só estão querendo destruir o país todo, estão querendo roubar o petróleo do país todo, querem acabar com um país que tem mais de 5 mil anos de história, querem mudar o regime, querem interferir na religião deles. Então, por que será que eles estão reagindo, né? Ou o povinho inconformado, né, gente? Aí o Trump dizendo, olha, ninguém me avisou, os maiores especialistas, ninguém achava que eles iam atacar. Aí falou, como é que a gente poderia saber, né, que eles iam atacar os países vizinhos? Eles estavam vivendo tão bem com o Irã, né? Só que os países têm bases militares norte-americanas, e foram essas bases que foram atingidas. Isso aqui são youtubers, ou podcasters de extrema-direita, apoiadores de Trump, estão cuspindo marimbondo. Alguns estão aqui com o áudio em português. Vamos ver se esse aqui pega. Vamos lá. A lot of people feel betrayed, right? You ran on no more wars and these stupid, senseless wars, and then ele falou, Trump se candidatou, se elegeu, dizendo que não ia ter guerra, e agora que nós estamos vendo, guerras estúpidas e sem sentido estão acontecendo, né? Vou pegar aqui mais o trecho. Essa aqui também, desse programa, a Megyn Kelly, né? Aqui tá em português o áudio. Vamos ver aqui que ela tá cuspindo marimbondo também. Um gostinho disso. Lindsey Graham. E o presidente Donald Trump por arrastar os Estados Unidos para uma guerra no Oriente Médio em nome de um país estrangeiro em cá. Então aqui você vai de Kelly. Aí, essa foi a primeira, agora a segunda também, essa aqui de extrema direita também, que tá cuspindo marimbondo. O áudio está em português. É um pesadelo, Cuspindo isolacionista marimbondo. ou não. Intervencionista é exatamente o oposto do que o presidente Trump defendeu. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Tem gente que o governo, a gente assiste sim os canais nas redes sociais. Pelo que sei, há pessoas que assistem a Folha Democrata, sim? É isso que eu ia falar. É que o José, ele tem um papel que é importante de pressionar a Secom. Por isso que eu gosto de ouvir também o José, fora que ele é muito bem informado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo.
Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!